A epidemia global do cigarro mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Dessas, cerca de 900 mil são fumantes passivos. Hoje, Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, vamos falar sobre as doenças associadas ao cigarro, falar do mercado ilegal de produtos falsificados, de novos tratamentos e tentar entender por que, mesmo com tantas informações acerca dos malefícios, deixar o hábito ainda pode ser tão difícil. Olá! Hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. A data é para reforçar as ações nacionais de conscientização sobre os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo cigarro. Você sabia que o Brasil é considerado um país de referência internacional no controle do tabaco? Sim, temos diretrizes implementadas há mais de 30 anos, como, por exemplo, a proibição das propagandas da indústria tabagista, a proibição do fumo em locais públicos fechados. O aumento dos impostos desses produtos também é um fator de destaque por aqui, viu? Bom, e para o tema de hoje nós convidamos o oncologista André Murat. Bom dia, doutor André, tudo bem? Bom dia, como vai? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Por que nós somos referência? Dei alguns exemplos aí, mas por que o Brasil é referência internacional nas políticas de combate ao tabagismo? Porque são políticas muito sérias e muito fortes, né? Você citou bem a proibição, por exemplo, de propaganda, né? Eu me lembro que numa época de adolescente, as propagandas relacionavam o hábito de fumar com coisas elegantes, coisas chiques, pessoas bonitas, pessoas bonitas. Praticando esporte até, né, doutora André? Corridas de Fórmula 1, né? E isso, felizmente, foi proibido e, principalmente, a proibição em locais fechados e semi-fechados. A gente é pioneiro, inclusive, nos semi-fechados, né? Agora, a gente não pode, por exemplo, entrar na casa das pessoas e impedir que as pessoas fumem dentro de casa. Então, esse é um problema que da conscientização, né? E também a proibição de venda para menores. E aquelas propagandas dos maços, aquilo ajudou muito, né? Aquelas são propagandas chocantes, mas que mostram o malefício e os danos do que o tabagismo pode causar. Essas atrás da caixinha, né? Que a gente estava até vendo, essas que vêm bem atrás ali, né? Essa contra-propaganda, ela é bastante eficiente. Bom, a gente falar sobre essa questão de que a gente não consegue entrar na casa das pessoas e que é importante essa parte educativa, né? O senhor acha que ainda falta muitas informações? As pessoas têm informação, mas é porque é difícil largar o hábito. O que o senhor pensa dessa parte educativa, doutor André? Para as pessoas que já fumam, realmente largar sem um apoio, sem uma ajuda, é difícil. Então, essas pessoas, hoje nós temos núcleos, né, dentro das instituições públicas de apoio e de tratamento do tabagismo, que envolve desde acompanhamento psicológico, alterações cognitivo-comportamentais, até medicamentos, aqueles chicletes, adesivos de nicotina para minimizar a questão da abstinência e medicamentos mesmo. Hoje o índice de sucesso é em torno de 30% a 40%. Com esses artifícios? Com esses artifícios, com esse suporte médico, psicológico. Agora, o grande problema são as pessoas que não fumam, geralmente adolescentes. 75% das pessoas que fumam começam a fumar antes dos 18 anos. Então, esse problema do adolescente sai fora do controle público. Então, por exemplo, novelas, por exemplo, filmes, ainda as pessoas se mostram fumando, ali as cenas de pessoas fumando, joguinhos eletrônicos, internet. Então, isso é difícil da gente controlar e isso muitas vezes estimula o jovem a começar a fumar. Então, o Brasil, os índices são muito bons. A gente conseguiu aí mais ou menos uma redução do índice de fumante na minha geração, né, a década de 70, 80, de mais ou menos 45% dos adultos, que é a média nacional, para menos de 10%. Hoje a gente está em torno de 9%. Mas se você considerar 9% de uma população de 210 milhões de habitantes, ainda a gente tem 18 milhões de fumantes no Brasil. É muita coisa ainda. É muita coisa, é um trabalho muito longo a ser feito. E a gente tem que trabalhar os jovens. E vem essa questão agora de achar que fumos alternativos, como por exemplo narguilé ou cigarro eletrônico, são bonzinhos, são benignos e não vão causar os problemas do cigarro, do cachimbo, etc., né? Esse é um outro problema que a gente está enfrentando. Nós vamos falar desse narguilé, do cigarro eletrônico. A gente teve uma morte há pouco tempo confirmada nos Estados Unidos em decorrência disso. Nós vamos falar sobre essas questões. Aí, você está dizendo para a gente do jovem, quando começa a fumar antes dos 17?
17, 18 anos. E aí, quando esse hábito começa nessa fase da vida, é mais difícil um tratamento a longo prazo com ele, quando ele vai prolongando esse hábito para a vida adulta? Os jovens são muito contestadores, né? Eles são muito questionadores. Existe o problema também do modismo, né? Então, assim, o que a gente tem observado, o que os estudos mostram, é que está havendo um certo recrudescimento na juventude de hoje. Então, os jovens de hoje usam muitas vezes o fato de fumar como até mesmo um jeito, um modo de protestar contra uma série de coisas. Isso está retornando e isso tem que se manter uma certa vigilância. E como eu falei, a questão da internet, a gente não consegue policiar o que é colocado na internet, né? Então, e outro problema que a gente vê também é o fato de aromatizar cigarro. Então, colocar cheiros agradáveis, aromas, sabores, isso acaba seduzindo o jovem para poder fumar. E aí, junto com festa rave, aí o jovem ele age muito tentando se assemelhar aos demais. Então, ver um fumando, aquilo é um estímulo para ele fumar também. Então, a gente está tendo, infelizmente, um certo recrudescimento e a gente tem que trabalhar bastante sobre isso. Você está dizendo dessa questão do cigarro, por exemplo, eles colocam um aromatizante, né? Aromatizante para deixar com sabor mais agradável e tudo mais. A gente tinha que ter talvez políticas mais firmes, mais restritivas na comercialização? Sim, o problema é a comercialização ilegal. Então, a gente tem um problema do contrabando de cigarro. Então, o cigarro nacional, o poder público ainda consegue controlar e bloquear e impedir, mas o problema é o cigarro que vem contrabandeado. Como a gente tem uma margem de imposto muito alta, isso faz parte da política antitabágica no Brasil, colocar imposto de 80%, no Paraguai, por exemplo, a taxa de imposto é 16%. Então, o que eles têm feito? Eles têm contrabandeado. E o cigarro contrabandeado, ele, além de ter esse subterfúgio dos aromatizantes e flavorizantes, eles têm muito mais nicotina e uma série de substâncias, por exemplo, metais pesados, muito mais poderosos em uma grande quantidade. Fora colônia de fungo, inseto, chumbo. Então, o cigarro contrabandeado é um problema a mais, uma dor de cabeça a mais para lidar, né? Para a gente lidar hoje em dia. Nós vamos falar desse contrabando mais para frente. Vamos chamar o pessoal para participar com a gente? Quem está em casa aí nos acompanhando, de onde que estiver assistindo, nosso WhatsApp está aí na sua tela, o DDD 31 982727293. Tem um QR Code aí também, que eu vou explicar mais uma vez como que funciona para vocês. Só você abrir a câmera do seu celular, como se você fosse fazer uma foto mesmo, olha. Tá dando para ver aqui, Rodrigues? Aqui, ó. Como se você fosse tirar uma foto, olha. Aí você posiciona em frente o QR Code aí da sua televisão e vai abrir direto um link para poder participar aqui com a gente do programa. Aí você pode fazer a sua pergunta, contar sobre a sua dificuldade em largar o cigarro, deixar de fumar. Já teve alguma tentativa, não conseguiu ir para frente? Manda a sua pergunta que o doutor André responde aqui para a gente. Bom, vamos mostrar agora alguns dados que a gente tem sobre essa questão de cigarro, de consumo de cigarro. Pedir o pessoal para colocar aqui na tela para a gente o que a gente trouxe de informação. Olha só, 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo. Aí são as doenças relacionadas ao cigarro. Quais são elas, doutor André? O cigarro causa desde doenças menos catastróficas, por exemplo, doença periodontal, gengival, passando por impotência sexual, úlcera péptica, e as mais sérias, por exemplo, enfisema pulmonar, bronquite crônica, cor pulmonar, né, insuficiência respiratória, doenças arteriais periféricas, doenças cardiovasculares, infartos, derrames, doença arterial que muitas vezes leva à amputação, impotência sexual, né? E câncer, vários tipos de câncer, desde câncer de boca, língua, até câncer de pulmão, estômago, pâncreas, bexiga, colo de útero, rins. Então, é uma catástrofe completa. Às vezes a gente escuta falando assim, não sei quem morreu de enfisema pulmonar, mas nunca tinha fumado, nunca fumou a vida inteira. Outras pessoas falam assim, essas questões, essas doenças associadas ao cigarro, elas são a longo prazo, eu posso fumar que vai ser só quando eu tiver mais um fim da vida que isso vai acontecer. Isso é verdade ou é mito? Não, não é verdade. É lógico que existem doenças congênitas que fazem a pessoa ter enfisema, mas isso é raridade. Então, o enfisema, em geral, é uma doença do tabagismo, dos vários tipos de tabagismo, inclusive o tabagismo passivo. Então, as pessoas que estão ali perto de quem fuma, elas estão sofrendo as consequências também. Até porque a ponta do cigarro tem muito mais componente tóxico, incluindo alcatrão, nicotina, etc., do que
o lugar que é fumado, né? Então, aquilo ali, para o fumante passivo, é terrível também. O fumante passivo retém 25% do risco de câncer, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E tem gente que acha que cigarro de palha não é cigarro, não é tabagismo. Que maconha, é mais natural que o pessoal maconha fala, não é tabagismo. Né? Então, todas essas formas, mascar goma, mascar fumo não é tabagismo, rapé, tudo isso causa os mesmos problemas. Não há diferença alguma entre eles. Ok. Bom, e só mais uns dados que eu vou ler aqui para vocês. 12,6% de todas as mortes no país podem ser atribuídas ao tabagismo. Mais de 156 mil mortes poderiam ser evitadas a cada ano. Tem mais algum dado aí para a gente passar? Tem? Ah, tá. Agora, fumantes homens perdem 6,12 anos de vida, fumantes mulheres perdem 6,71 anos de vida. Explica pra gente essa conta, o que significa na verdade. Você vive 6 anos a menos? Sim, por quê? Porque você tem muito mais probabilidade de morrer por doenças causadas diretamente pelo cigarro. Então, você antecipa a sua morte, sendo que você poderia viver mais e com mais qualidade. Então, o grande problema nem é só morrer, mas é principalmente as doenças crônicas, que são motivadas pelo cigarro. E a gente chama de doenças incapacitantes. Ok. Aí agora a gente tem aqui abaixo, ex-fumantes homens perdem 2,66 anos de vida e as ex-fumantes mulheres perdem 2,45 anos. Sim. Exatamente, por conta de doenças graves provocadas pelo hábito de fumar, né? Doenças principalmente cardiovasculares, problemas pulmonares e câncer, vários tipos de câncer. Doutor né? André, é melhor nem começar com esse hábito então, né? Porque é irreversível, né? Sim, é muito mais fácil você se manter não fumante do que uma vez fumante se tornar ex-fumante. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, mas antes, o pessoal está pedindo, eu vou explicar de novo para vocês como que usa o QR Code aqui no nosso programa. Pode participar pelo WhatsApp, tem um número aí na sua tela, mas também tem uma forma de você participar que é bem facinho. O que você vai fazer? Pega o seu telefone aqui, onde que eu mostro aqui? Abre como se você fosse fazer uma fotografia. Tá dando para ver? Posiciona aqui, ó. Igual posiciona. Aqui, já abriu um link aqui em cima, ó. Clico no link. Deixa eu desbloquear aqui. E olha só, já vai direto para o WhatsApp, para o nosso WhatsApp. Posso mandar, vocês podem mandar a pergunta que quiser que a gente responde aqui ao vivo, tá bem? Bom, no próximo bloco, gente, nós vamos trazer outros dados e nós vamos falar também no mercado de cigarros. O contrabando traz para o Brasil produtos que são, inclusive, muito mais prejudiciais à saúde do que os nacionais, como o doutor André começou falando aqui com a gente. No próximo bloco a gente fala sobre isso, a gente volta já. O Brasil teve um prejuízo de 115 bilhões de reais em 2015 por causa do crime de contrabando. Este foi o último levantamento feito pelo Fórum Nacional de Combate à Pirataria e mostra que o mercado de tabaco foi o mais afetado. 67,44% dos produtos que aqui entraram ilegalmente naquele ano eram cigarros. A maior parte vem do Paraguai. Hoje, Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, nosso convidado é o oncologista André Murat. Nós começamos falando um pouquinho sobre esses malefícios, né, de todos os cigarros e principalmente desses cigarros de contrabando, né? Reforça isso pra gente, doutor André. Então, como a taxa, né, as taxas de impostos no Paraguai são bem menores que no Brasil, lá em torno de 16%, aqui em torno de 80%, os cigarros são atrativos no sentido de serem baratos. Só que eles têm uma péssima qualidade, né? Defeitos gravíssimos, problemas de fabricação. E aí os estudos que foram feitos, inclusive pela Universidade de Ponta Grossa, no Paraná, esse estudo demonstrou que esses cigarros eles têm muito mais nicotina, muito mais monóxido de carbono, muito mais alcatrão e o mais grave, eles são contaminados com colônias de fungos, restos de insetos, metais pesados, ovos de insetos. Gente, olha isso, presta atenção, olha o que vem nesse cigarro. O cigarro contrabandeado, Érica, tem 115 vezes mais chumbo, que é um metal extremamente tóxico e lesivo ao organismo, do que o cigarro tradicional. Mata ainda mais, então. Vai matar ainda mais. Então, é um problema adicional, uma dor de cabeça que a gente tem é o cigarro contrabandeado. E olha só, quando a gente fala desse contrabando, a gente está falando também de uma fiscalização falha, né? Porque como que eles entram aqui no Brasil também? As nossas fronteiras estão abertas, né? Então, a gente precisa melhorar a nossa fiscalização e coibir com muita energia, com muita força, esse tipo de contrabando. Os jovens são suscetíveis, porque, na realidade, como isso é vendido nas ruas, né?
através de pessoas, né? Isso acaba chegando perto, por exemplo, das escolas. E como o preço é barato, os adolescentes acabam optando por aquele tipo de tabagismo, né? Isso, e acham em qualquer esquina, né? E acham em qualquer esquina, tem camelôs, etc., que vendem livremente, né? Vamos para mais dados que a gente trouxe aqui para vocês? Olha só, nós falamos aí sobre essa questão do nosso país ser referência nas políticas de combate ao tabagismo. A gente teve uma queda de 40% no número de fumantes no Brasil nos últimos 12 anos, mas quando o IBGE soltou agora o número da população que aumentou, esqueci o número, mas aumentou. 210 milhões. 210 milhões. Uhum. E aí, se a gente for comparar proporcionalmente, nós ainda temos 18 bilhões? 18 milhões de fumantes aqui no nosso 9%, país. É uma queda considerável, mas a gente ainda tem muito o que fazer, né? Exato, Então, eu costumo dizer que quando eu era adolescente, né, na minha turma de adolescentes ali de 15 rapazes, eu e mais um não fumávamos apenas. E então o índice de tabagismo chegou a 45, 48% na minha geração. Hoje caiu mais de 40%, caiu para em torno de 9%. Mas se a gente considerar 9% de 210 milhões, a gente tem 18 milhões de fumantes. Isso é um país. Então a gente fez muito, mas tem muito para fazer. Que fazer ainda. E aí essa queda, olha, de 2006 para 2018, de 15,6% em 2006 para 9,3% em 2018. E aí a gente fica pensando assim, a gente tem informação, a imprensa fala, talvez deveria até falar mais sobre essa questão, mas a gente tem propagandas educativas, aí tem essa questão da propaganda aí nos maços de cigarro, com essas imagens muito chocantes, né? A gente pode dizer que, de uma forma geral, a maioria das pessoas, a maioria sabe dos malefícios do cigarro, mas ainda insistem nesse hábito. Por que é tão difícil deixar o hábito, doutor André? Então, o grande problema é quando se começa a fumar. A partir do momento que se começa a fumar, como qualquer outra droga, a nicotina ela age no sistema límbico. Ela é muito mais poderosa em termos de viciar do que causar dependência do que a cocaína, ela chega muito mais rápido no cérebro. Então cria-se uma dependência, inclusive uma dependência química, e a pessoa tem muita dificuldade de não mais ter contato com aquela substância. Agora, o problema é as pessoas que não fumam, os jovens que não fumam. Esses jovens estão sendo bombardeados. Inclusive, a gente tem visto uma recrudescência de filmes, principalmente filmes para adolescentes, em que as pessoas voltaram a fumar. Eu me lembro que eu fui de uma geração em que todo mundo fumava nas novelas, nos filmes, depois aquilo ficou feio, ficou fora de moda, então passou-se a não fumar, a gente não via ator fumando e agora voltou, principalmente nesses filmes de adolescência. Então, esse é um mau exemplo. O adolescente, ele se move por exemplos, né? Ele se espelha em alguma coisa. E, infelizmente, a gente está tendo essa recrudescência. E com áreas de modernidade. Então, às vezes, o sujeito não fuma um cigarro, mas fuma um narguilé, por exemplo. Virou moda, né? Talvez o narguilé hoje corresponda a 20%, 30% do tabagismo de jovens até 25 anos, Vamos que é um mostrar outro o narguilé, problema. o que é o narguilé? A gente tem imagens aí para poder mostrar para as pessoas o que é. Doutor André estava falando comigo que 1 hora, fumando, que a gente diz mesmo, inalando aquele narguilé, equivale a 100 cigarros. 100 cigarros. Exatamente. Você tem muito mais nicotina, muito mais monóxido de carbono no narguilé do que o cigarro em comum. E existe uma falsa ideia de que o narguilé seja menos tóxico. Por quê? Porque se imagina que aquele produto, né, que é gerado do fumo, ele passe por um processo de limpeza através da água. Porque, na realidade, o que é o narguilé? Há uma combustão do produto e aí aquela fumaça ela é resfriada na água. Então, o sujeito tem a sensação, não, aquilo está limpinho, aquilo foi filtrado. Não foi filtrado nada. A nicotina, ela não se mistura com a água. E nem a monóxido de carbono, nada disso. Então, isso tudo acaba sendo inalado e com muito mais intensidade. Não tem filtro nenhum ali na água. Zero de filtro. O narguilé é catastrófico. E ele tem um cheiro também, acho que mais agradável, né? Ele é aromatizado. Exatamente. E além dos problemas graves que o cigarro causa, como eles normalmente dividem aquele recipiente, aquilo não sofre nenhum processo de esterilização, você acaba contraindo herpes, acaba contraindo HIV, acaba contraindo, por exemplo, tuberculose, doenças respiratórias, infecções. Porque são várias pessoas usando. São várias pessoas que usam o mesmo recipiente. Aquilo não é higienizado, né? Então, é um problema a mais que a gente tem. Doutor André, mas esse uso do narguilé, ele é comum aqui no nosso país? Ele está aumentando? O que... Então, ele faz parte do tabagismo moderno. Então, o que o jovem hoje está fazendo? Ele está trocando o cigarro convencional por
narguilé, por cigarro eletrônico e por cigarro de palha. Existe um mito de que o cigarro de palha seja muito menos tóxico do que o cigarro convencional. Já ouvi o pessoal falando que é natural o cigarro de palha. Exatamente. Não tem nada de natural, né? Não, ele é tão tóxico quanto qualquer tipo de tabagismo. Não existe tabagismo seguro. Todos os tabagismos são extremamente tóxicos. Olha só, doutora André, estava falando com a gente do narguilé, a gente trouxe uma imagem aqui do que é o aparelho. Aqui fica a água que você estava dizendo pra gente e dá essa sensação de que filtrou, que tá limpinho, mas não é nada disso. Aí as pessoas usam aqui, não é? Para poder inalar o... Então, o tabaco ali sofre um aquecimento, né? Ele sofre uma queima. Aqui dentro? Exatamente. Aí ele solta um vapor que é extremamente quente. A água é usada para resfriar, mas você aspira esse vapor. Esse vapor tem nicotina, tem alcatrão, tem todas as substâncias tóxicas. E uma grande quantidade de monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele chega no seu sangue e ele se liga à hemoglobina, vira carboxiemoglobina, que não consegue carregar oxigênio. Então, os seus tecidos, eles ficam o quê? Sem oxigênio, por isso que causa tanto problema. Principalmente os vasos e o aparelho respiratório. A gente tem até muita coisa na internet aí mostrando sobre esse narguilé, comparando. A gente está até vendo um trechinho aqui que a gente pegou agora para mostrar para vocês, até de um preparo. As pessoas, olha só, mostrando o tanto de cigarro que está sendo colocado. É meio para poder comparar. Igual você estava dizendo para a gente, de 100 cigarros corresponde a mais ou menos uma hora de narguilé. Esse vídeo aqui é da internet que a gente está... Então, proporcionalmente, você acaba aspirando muito mais nicotina, muito mais alcatrão, muito mais monóxido. Olha o tanto de cigarro que ele está abrindo para colocar. Olha isso. Para colocar no narguilé. Faz uma pasta, né, uma mistura, para poder ser usado nesse... E a mistura é submetida a uma combustão. Que vai sofrer esse produto aqui. E depois isso é resfriado na água. E o que se fala, né, é que a água limparia esse produto. Não limpa absolutamente nada. E é um jovem mostrando, é bem chocante, né? É bem chocante. É por isso que a gente está com problema com jovens. Então, é o que eu disse, a gente detectou um pico de recrudescimento. Não do cigarro convencional, mas dessas formas alternativas, entre aspas. E é uma estratégia de comercialização também social, jovem, né? Na realidade, o que acontece? Tanto o cigarro eletrônico quanto o narguilé, além de serem tóxicos, eles são portas de entrada para o tabagismo convencional. Então, se começa, às vezes, o narguilé, e aí depois adquire-se a dependência e aí se passa para o cigarro convencional. Então, o mecanismo é inverso. Olha só. Gente, o pessoal está mostrando aqui pra gente, está falando aqui comigo, que quando você coloca aí para pesquisar no YouTube narguilé, olha o que aparece. Jovens, pessoas bonitas. Festas, olha a associação. Famosos que fumam narguilé. Olha isso, olha o apelo que tem. Olha, como transportar narguilé adequado. Olha só. Olha. Como fazer, está explicando tudo isso. Tudo publicitado, é estratégia da indústria, você vê, quem está por trás, quem financia, é a indústria. É a indústria tabageira. Então, eles têm interesse, porque do narguilé para o cigarro convencional é um pulo. É um pulo, né? E olha só, além do narguilé, a gente falou um pouquinho de cigarro eletrônico, a gente teve uma morte confirmada, acho que nos Estados Unidos, há mais ou menos uma semana, que associou essa semana, na verdade, associou a morte de uma pessoa com o uso do cigarro eletrônico. Sim, então, o cigarro eletrônico é um engodo, né? Por quê? Porque o que se apregoa é que o cigarro eletrônico só tem um vapor, não sofre combustão e, eventualmente, alguns até você pode abrir mão na nicotina, colocar apenas aromatizante, a pessoa fingiria que ela estaria fumando e não estaria, ou então ele substituiria os chicletes de nicotina, os adesivos de nicotina para criar uma situação de você tirar a sua dependência do cigarro. Só que, na realidade, a gente está sabendo hoje que o cigarro eletrônico tem problemas graves dele próprio. Então, para fazer aquele vapor, você precisa de um líquido que eles chamam de e-juice ou e-suco, ou o que seja, que é um líquido para poder vaporizar. Há um atomizador que vaporiza. Esse líquido é rico em quê? Em glicerina, em glicerol. Essas substâncias, elas são tóxicas por elas próprias. Então, hoje existem estudos mostrando que esse vapor, ele lesa o epitélio da árvore respiratória. Então, vai provocar problemas a longo prazo, mas pode provocar insuficiência respiratória aguda, com broncoconstrição, com parada respiratória, com etc, etc. Foi o que provavelmente aconteceu. E mais do que isso, esse vapor, aparentemente, ele lesa o endotélio. O que é o endotélio?
O endotélio é uma membrana que reveste os vasos. Então, a gente já tem na literatura dados mostrando que aumenta a incidência de derrame cerebral, acidente cardiovascular, acidente vascular cerebral, acidente coronariano, doença coronariana, em função do cigarro eletrônico, independentemente da nicotina, fora os que também têm nicotina. Então, a gente tem mania de inverter o ônus da prova. Primeiro, a indústria tem que provar que ele é seguro para depois se consumir, não o contrário, se consome e a gente começa agora a ver os efeitos bastante graves do cigarro eletrônico. Então, eu acho muito meritório a Anvisa não regulamentar isso. Mas a Anvisa tem discutido, está discutindo essa questão? Ela está levantando a questão, mas eu acho que com esses dados mais recentes, ela vai manter a proibição. Parece que teve audiência até essa semana para discutir essa questão, não foi, doutora André? Sim, eu acho que ela está fazendo o papel dela de democratizar a discussão, mas eu acho quase impossível ela regulamentar, porque nós estamos sendo bombardeados por estudos recentes, recentes de 2-3 meses para cá, mostrando claramente um aumento do risco, inclusive de acidentes vasculares, inclusive cerebrais, com o uso do cigarro eletrônico. Pois é, o pessoal acha que é inocente, mas não é nada disso, né? E olha só, a gente está falando dessa morte nos Estados Unidos, ó, é isso mesmo, registra a primeira morte associada ao uso de cigarro eletrônico. Doença respiratória misteriosa já registra 194 casos por lá e todas as vítimas eram usuárias, né, desse tipo de dispositivo. Foi agora, essa semana, que aconteceu, que a gente está comentando aqui com o doutor André. Né? Vamos voltar para os nossos dados que a gente estava trazendo aqui para o pessoal? Antes da gente encerrar o bloco, vamos continuar falando daquelas... Os homens fumam quase 2 vezes mais do que as mulheres. Entre eles, a porcentagem de fumantes em 2018 foi de 12,1%. Por que o homem fuma mais? Então, nós temos 12% homens, 6% mulheres, né? Porque, tradicionalmente, o tabagismo é um hábito masculino, né? As mulheres só... nas últimas 2 a 3 décadas que começaram. Como as mulheres foram para o mercado de trabalho, foram para a vida social, etc., elas acabaram incorporando esse hábito. Mas esse é um hábito tipicamente masculino. Desde lá, se você for ver as origens indígenas do tabaco, etc., os ancestrais, é classicamente uma forma dos homens, vamos dizer, se divertirem, né? Então, mas as mulheres, infelizmente, elas incorporaram várias coisas boas dos homens, mas as ruins também. Pegaram também. As mulheres, aliás, Érica, elas estão fumando e estão bebendo, né? As mulheres têm bebido quase que igualmente aos homens. E isso tem provocado problemas, inclusive o câncer. Às vezes as pessoas me perguntam, doutor, mas por que uma moça de 30 anos, 32 anos teve câncer de mama, por exemplo, ou câncer de intestino? Uma das explicações é o aumento do tabagismo. Do tabagismo, olha só. Mas independentemente de ser homem ou mulher, as consequências para a saúde vão ser as mesmas para os dois também, né? Ou a gente pode dizer que um está mais... Não. O malefício é idêntico. É o mesmo para todo mundo, né? É o mesmo para todo mundo. Inclusive, uma das explicações por que as mulheres teriam infarto antes da menopausa, porque, na realidade, o hormônio feminino, ele protege o coração da mulher. E aí você tem visto, por exemplo, mulheres com 30, 40 anos infartando. Então, uma das explicações é o tabagismo. E olha só, a maior parte dos fumantes está na faixa de idade de 55 a 64 anos. Essas pessoas começaram o vício lá aos 18? Começaram e não conseguiram parar. Não conseguiram. Ok, a próxima, a gente tem mais uma aqui. Uma cidade como São Paulo, Uma cidade como São Paulo tem aproximadamente 12,5% de sua população consumindo cigarros. Isso dá 1,5 milhões de pessoas, né? Supondo que fumem meio maço, 10 cigarros, né, ao dia, são 15 milhões de bitucas. Aí eu vou encerrar esse bloco fazendo uma pergunta para vocês. Vamos colocar a pergunta aqui. Gente, quantos fumantes, né, que você conhece aí jogam as guimbas de seus cigarros em recipientes adequados? As guimbas são aquelas pontinhas, é o que sobra de cigarro. Responde essa pergunta aí para a gente, que no próximo bloco a gente vai falar mais sobre até as questões ambientais relacionadas ao tabagismo. Até já. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Tabagismo e para discutir o tema nós convidamos o oncologista André Murat. Bom, a gente deixou uma pergunta aí para vocês no último bloco, vamos repetir a pergunta que a gente deixou aí para vocês. Quantos fumantes que você conhece jogam as guimbas de seus cigarros em recipientes adequados? Conhece muitos?
Muitos, poucos. Poucos que deixam no lugar adequado, até porque a gente não tem tantos lugares adequados. Isso assim, acaba né? caindo, né, nas rodovias, nas estradas, nas ruas, e acaba contaminando, inclusive, o nosso ambiente, né? E olha só, gente, essas bitucas de cigarro, elas vão parar nos bueiros, elas seguem para o curso d'água. E aí tem mais de 8.000 substâncias tóxicas nessas guimbas que poluem os rios, né? Milhões delas acabam no mar e matam aves e animais marinhos, que confundem bitucas com peixes pequenos. Muito triste isso, né? Muito triste. Esses são os problemas ambientais, né? Além do problema da saúde diretamente, problema ambiental. Eu comentava com você antes do programa que para você fazer 300 cigarros, né? E as embalagens e o papel do cigarro, etc., você mata uma árvore. Então, né, fora esses problemas, que a gente não fuma, mas a gente acaba recebendo todas essas substâncias, todas essas toxinas, através, por exemplo, de águas contaminadas, solo contaminado, em função, muitas vezes, das bitucas que são jogadas. Fora que elas podem entupir os bueiros, podem provocar enchentes, né? É verdade, a gente anda pelas ruas, a gente vê muito isso, né? É muito comum. Gente, eu vou mostrar uma fotografia aqui para vocês agora, de um pássaro alimentando o filhote dele com guimba de cigarro. Olha isso. Olha, é uma guimba de cigarro isso aqui. Pode abrir a imagem para o pessoal ver melhor? Isso vai parar também nos animais, né? Sim. E pessoas, por exemplo, que não têm condição de comprar um cigarro, muitas vezes elas recuperam essas guimbas e fumam essas guimbas. Gente, essa foto é de uma fotógrafa, né, de vida animal. Ela capturou uma imagem de um pássaro preto, que é esse que vocês estão vendo, alimentando o filhote com esse filtro de cigarro numa praia lá nos Estados Unidos. O pássaro aqui é conhecido no Brasil como bico de tesoura, né? Aí esse post que ela colocou, ela fez essa fotografia e colocou na publicação dela pedindo: se você fuma, por favor, não deixe as suas bitucas para trás. Uma imagem forte, né, doutor André? Muito. Vamos voltar com os outros dados que a gente tem em relação a essas bitucas? Tem mais aí? A gente já falou sobre o curso da água, né? Olha só, em São Paulo, desde fevereiro do ano passado, a lei número 16.869 obriga os estabelecimentos comerciais a terem bituqueiras e dá uma multa de até R$1,5 mil por mês, né, a quem não cumpre. Mas aí é o seguinte, eles têm essas bituqueiras. Mas e aí, o que faz com essa bituca coletada também? Pois você vai acabar tendo que incinerar de alguma forma e vai jogar isso tudo para o meio ambiente de novo. Né? Esse é um problema sério. Por isso, que é um problema de toda a sociedade, porque volta para a gente, para quem fuma, para quem não fuma, não é isso? Tem mais alguma aí? Acabou. Bom, vamos para a pergunta do pessoal agora? Vou ler a primeira aqui. Estou com o WhatsApp aqui aberto para conversar com o pessoal. A Lívia, do Nova Suíça, aqui em Belo Horizonte, quer saber o seguinte: o ato de fumar tem algum efeito terapêutico? Por isso causa o vício? Não, na realidade, a nicotina, ela age no sistema límbico e ela não deixa de ter um efeito ansiolítico. Mas é um efeito ansiolítico que a gente paga um preço muito caro por ele. Né? Então, hoje, existem outras formas de você controlar a ansiedade que não o cigarro, que é extremamente tóxico. Então, eu diria que o efeito terapêutico é zero. Quando ela fala de efeito terapêutico, às vezes a gente escuta as pessoas falando assim: estou nervosa, estou estressada, vou ali fumar um cigarrinho. E aí tem tudo a ver com hábito, com relações sociais mesmo. A turma do trabalho vai todo mundo fumar junto, ou associa o cafezinho ao cigarro também. O que a gente chama de relação cognitivo-comportamental, né? Você está feliz, você fuma um cigarro. Você está deprimido, você fuma um cigarro. Você está ansioso, você fuma um cigarro. Você vai tomar café, vai beber bebida alcoólica, você fuma um cigarro. Você está em conjunto com outras pessoas, comemorando, você fuma um cigarro. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer para desconstruir essa correlação. Né? Então, na verdade, quando a gente fala de tratamento para o tabagismo, a gente precisa pensar nessas questões também, nesse tratamento mais holístico, né? Mais completo do comportamento também, né? Na realidade, há um trabalho, isso já é cientificamente comprovado, o seu benefício, em que a gente trabalha com essa desconstrução comportamental. Né? Então, ao invés de você tomar um cigarro e tomar um café e lembrar do cigarro, toma o café e lembra de um pão de queijo, por exemplo. É muito mais saudável do que lembrar do cigarro, né? O Daniel de Goiás. Olá, Daniel, fui fumante, já tem mais de 12 anos que eu não fumo e pretendo continuar assim pro resto da vida, coisa boa, né? E eu jogava bituca para todo lado, pois estava acompanhando aí com a gente, né, Daniel? Viu onde essas bitucas vão parar, né? Pois é. Bom, agora o Daniel Campos, bom dia para você, Daniel, parabéns pelo programa de hoje, muito obrigada. Parabéns, doutor André, que está aí nos orientando, trazendo tantas informações bem impactantes aí, fazendo a gente repensar sobre essas questões, né? O número significativo de jovens que fazem o uso ou se inserem no tabagismo não possui relação direta com o desconhecimento ou desinteresse pela disciplina química? Se tivéssemos um ensino sério da química nas escolas, os jovens não estariam melhor informados dos efeitos catastróficos à saúde dos elementos existentes no cigarro?
pergunta do Daniel Campos. Sim, eu acho que é uma lacuna que a gente tem. Eu acho que a escola deve falar exaustivamente sobre esse assunto e isso deve ser incluído nos currículos tradicionais, principalmente dos jovens e das crianças, né? Para que elas desenvolvam aquela informação de que fumar sempre é catastrófico, né? Eu só queria te dar um dado que eu me lembrei, eu estava vendo a sua apresentação, o que o Estado, o que o governo gasta com tratamento de fumantes e as suas complicações, câncer, infarto, etc., é muito mais do que ela arrecada com os impostos. Então, é totalmente contraproducente. Nossa, mas que desbalanço aí, Há um desbalanço. Isso, inclusive, mundialmente, a gente pode afirmar isso. Se gasta muito mais do que se arrecada. A gente tem tratamento pelo SUS? Tem no SUS tratamento para quem quer parar de fumar? Tem tratamento, o SUS inclusive tem hoje? Tem medicamentos. A gente tem os grupos, né, os núcleos, e nós temos os chicletes de nicotina, nós temos o adesivo de nicotina e temos o cloridrato de bupropiona, que é um antidepressivo que ameniza aqueles efeitos e aquela vontade exagerada de quem está parando de fumar voltar a fumar, né? Então é um tratamento. A gente tem um índice hoje de sucesso de 30% a 40%, o que é muito bom, né? Então eu aconselho as pessoas a procurarem os hospitais de referência, os hospitais públicos e dizer que vale a pena parar de fumar, né? Então 10 anos depois de parar de fumar, o risco de ter câncer ele não é igual, mas ele é muito próximo de quem nunca fumou. Olha só, a gente está encerrando o programa. Além de todas essas informações que a gente trouxe aqui para as pessoas hoje, o que a gente pode deixar de mensagem final aí para quem fuma, repensar esse hábito? Olha, cigarro só traz coisas ruins, não traz nada de bom, né? E traz doenças gravíssimas, principalmente doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças absolutamente incapacitantes, né? Aquele famoso, aquele fumante, né? Aquele tossidor com uma bala de oxigênio do lado, é exatamente aquilo. E o mais grave, vários tipos de câncer, e cânceres que matam, né? Então, o cigarro mata. Então, a ideia é que as pessoas que não fumam continuem não fumando e as pessoas que fumem parem imediatamente de fumar. Essa é a ideia. Doutora André, obrigada. Obrigada por tanta informação de qualidade que trouxe aqui para a gente, compartilhou com a gente. Foi um prazer sempre recebê-lo aqui. Muito obrigado, Érica. Eu fico sempre à disposição. Também gostei muito de participar. Um ótimo dia para você. O quê? O quê? Eu acho que a gente tem uma última informação aqui que o pessoal está falando. Sim. Olha só, esse é o post aí que a gente estava falando do passado. Ai, gente, que imagem forte, bem chocante, né? Se você fuma, por favor, não deixe as suas bitucas para trás. A gente contou aí todos esses prejuízos, malefícios à saúde, políticos, sociais, econômicos e também ambientais aí, resumido nessa imagem que vocês estão vendo. Gente, quer compartilhar o programa de hoje com alguém que você conhece que está fumando, está com dificuldade de largar o vício, precisa de mais informação? Pois é, corre lá no nosso canal, a gente tem nossa página no Facebook, o canal no YouTube. Daqui a pouquinho o programa completo vai estar lá também. A gente tem reprise às 6 horas da tarde também que vocês podem acompanhar. Participe aqui com a gente do programa, mande sua sugestão de pauta e compartilhe essas informações com quem você quiser. Um ótimo dia, obrigada pela companhia. Até amanhã às 8h45.